Vocês sabiam que os seminários do PEC fazem parte de uma disciplina do programa de pós-graduação em ensino de Química do Instituto de Química da UFRJ? Nestes seminários são convidados palestrantes externos, professores e estudantes do programa para debates entre os presentes sobre temas relevantes para o ensino de Química. Aproveite o próximo seminário. Tchau, tchau! Bom, então primeiro dar boa tarde a todos, né? A gente já foi falando um pouquinho antes, com cada um que ia chegando na sala, mas agora mais formalmente, então boa tarde a todos. Hoje nós vamos ter o seminário do professor Guilherme, né? Que é bastante conhecido, um professor que é o coordenador do nosso programa, e também faz parte assim, da comissão de organização dos seminários, né? Então, é Guilherme, Paula, Priscila e eu. E hoje nós tínhamos, inclusive, programado, né? Como o Guilherme até já comentou, né? Que ia ser a professora Juliana Milanês também, nossa professora aqui do programa, né? E a Juliana, ela acabou tendo um probleminha durante a semana aí e pediu para nós adiarmos, né? O seminário dela. E aí, como quem está na comissão de seminário tem que se virar nos 30, né? O Guilherme imediatamente topou, né? Assumiu o lugar da Juliana, né? E preparou com todo carinho aí esse seminário que ele vai apresentar para vocês. Bom, eu vou fazer só uma apresentação mais formal, assim, né, do Guilherme, né? O Guilherme, ele possui graduação em Química pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Isso lá em 88, né, Guilherme? Depois fez mestrado em Fisicoquímica pela UFRJ, em 91, e doutorado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais também pela UFRJ, em 96. Né? Ele é professor do Departamento de Fisicoquímica do Instituto de Química, né, do nosso Instituto de Química. Aí. É professor do PEC, obviamente, vocês conhecem ele, só quem é provavelmente da turma de 2021 e que ainda não teve a satisfação de fazer disciplina com o Guilherme, mas logo em seguida vai ter essa satisfação também. E Guilherme, em 2018, não foi, Guilherme? Isso, você fez um pós-doc. Isso, 18 e 19. 18 e 19, ele fez um pós-doc na Unicamp, né? Mas o interesse do Guilherme pela área de ensino, vamos dizer assim, não é apenas do pós-doc, né, para cá. Ele já vem trabalhando há um bom tempo, trabalhou, se eu não me engano, na especialização em ensino de química e desde o início do mestrado profissional aqui em ensino de química. E tem como interesses assim de pesquisa ensino de ciências, né, em espaços não formais, especificamente ensino de química, né, e também os assuntos que eu acho que ele trouxe mais recentemente em função do próprio pós-doc, né, que é a parte de motivação e autorregulação. Tá? Então, Guilherme, por favor, fique com a palavra, né? Sinta-se apresentado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela presença de todos. Eu vou compartilhar minha apresentação. Tela cheia, né? Legenda. Deixa eu ver onde é que eu compartilho a apresentação.
Apresentar. Está apresentando a tua tela, Guilherme, mas está apresentando... Vocês estão vendo? A gente não está vendo a tua apresentação. Você precisa ir para a tua apresentação. A tua apresentação não está na tela para nós. Deixa eu ver se eu... O que está aparecendo é o Meet. Apareceu agora? Apareceu a apresentação, mas ela agora não está no modo apresentação. Você pode Vou colocar. Vamos ver. Tá. Tudo bem? Ótimo, perfeito. Tá, eu não estou vendo vocês. Tá. O que eu ia te pedir é para ocultar aquela barrinha que está ali embaixo. Ó. Tá vendo? Isso aí, perfeito. Vocês estão vendo bem aí, né? Sim, sim. Qualquer coisa a gente Qualquer coisa vocês falam, tá? Isso. Eu também não estou, como eu falei, não estou vendo vocês. Tranquilo. Então, o que eu separei para falar com vocês hoje, né? Sobre a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural, a experiência de aprendizagem mediada e o legado de Helvig-Feuerstein. Tá? Essa teoria, ela chegou a mim, né, através de um trabalho de dissertação que eu estou orientando, do Jonas, ele está presente aí, e, na verdade, é a fundamentação teórica do trabalho dele. Tá? E eu, claro, tive que estudar um pouco, ler um pouco, não sou especialista nisso, mas nesse autor, mas eu tive que ler um pouco e eu achei bastante interessante a vida, a obra dele, e é o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Tá? Então, vamos lá. Então, nesse sentido, né, eu separei essa apresentação nos seguintes itens. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre o Helvig, vida e obra, cárcere à cátedra. Em seguida, eu falo sobre a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural, seus pressupostos, definições, obstáculos e facilitadores. Tá? Como o principal facilitador dessa teoria é a própria experiência de aprendizagem mediada, com também seus pressupostos e as mediações que estão envolvidas. No item 4, eu vou só praticamente apresentar, porque esses programas de intervenção, só eles já dariam um seminário, cada um deles, são programas extensos, e a função também da escolaridade do aluno pode ser trabalhado desde o fundamental até a idade adulta, na verdade. Tá? Então, vou só mostrar que existe, depois, se alguém quiser alguma referência, eu posso passar. Tá? E vou concluir com algumas reflexões. Então, vamos lá. Helvig-Feuerstein, né? Ele nasceu em 1921, em Botosan, na Romênia. Ele foi o quinto de 9 filhos de uma família judaica. Era uma criança precoce, né? Que começou a ler com 3 anos, através dos textos sagrados que eram trabalhados, né, com a sua mãe. Uma outra influência importante na infância do Helvig foi o pai, que era um rabino intelectual e de grande respeito na comunidade. O primeiro contato com crianças especiais, né, do Helvig foi aos 8 anos. Nessa época, um casal levou um filho de 15 anos, considerado como bobo, né, aos cuidados da mãe de Helvig, para que lhe ensinasse a rezar, a ler e escrever. Né? O menino adolescente, então, foi deixado aos cuidados do Helvig, né, que lhe ensinou a ler,
a escrever e a rezar, o que surpreendeu bastante a todos, e principalmente ao casal, que ficou grato pela preciosa ajuda do garoto Helven, né? Em 1938, né, já com 17 anos, o Helven se muda para Bucareste para iniciar seus estudos em psicologia. Porém, a invasão alemã, né, da Romênia interrompeu seus estudos e ele foi preso num campo de concentração, a princípio, depois em outras prisões nazistas. Com o fim da Segunda Guerra, em 1945, ele emigrou para Jerusalém, né, e começou a trabalhar com as crianças órfãs, oriundas da África e da Europa. Lidar com essas crianças em situação de terrível sofrimento e privada de qualquer interação social levou Feuerstein a acreditar na possibilidade de modificação das pessoas. De fato, devido aos baixos indicadores em testes de quociente de inteligência, testes piagetianos, né, essas crianças eram consideradas deficientes mentais, estigmas que carregariam para o resto da vida. Porém, né, o Feuerstein e seus colegas recusavam aceitar esse rótulo, argumentando que esses testes padronizados de QI não possibilitavam a obtenção de informações sobre o real potencial cognitivo das crianças. O trabalho desenvolvido a partir dessas ideias solidificou as bases da sua teoria da modificabilidade cognitiva estrutural. O seu trabalho foi baseado na mediação, foi fundamental para tirar essas crianças de uma situação que se encontravam e fazer com que elas pudessem acreditar no futuro e na vida de uma maneira geral. Em 1949, Feuerstein contrai tuberculose e vai se tratar na Suíça. Tá? Ele fica internado durante 7 meses, tempo durante o qual ele aproveita para intensificar seus estudos em francês, inglês e alemão. Em 1950, já, né, curado da tuberculose, ele passa, né, a cursar, né, continua o curso que ele começou de psicologia, e em 1952 ele conclui o curso de psicologia clínica, em 1954 ele conclui o curso de licenciatura em psicologia, e durante esse período ele trabalha com nomes proeminentes, né, da época, na área de psicologia, psiquiatria e pedagogia, né? Carl Jung, Carl Jasper e Jean Piaget. Foi nessa época também que ele desenvolve, deixa eu passar aqui à frente, que ele desenvolve um programa de acesso ao desenvolvimento cognitivo, né, que é um sistema de avaliação do potencial de aprendizagem, e também um programa de enriquecimento instrumental. Esses programas eles foram sendo desenvolvidos ao longo da vida acadêmica, né, do autor, até a conclusão da sua tese de doutorado, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Tem um determinado ponto da sua trajetória acadêmica que ele discorda do mestre Piaget, né, com relação aos fatores determinantes do desenvolvimento cognitivo. Para Feuerstein, é impossível separar o fator cognitivo dos fatores emocionais e afetivos, e é de suma importância para o desenvolvimento do sujeito a interação com os outros e com a cultura. Continuando, em 1955 ele retorna a Israel e é nomeado diretor da Clínica de Instrução e Desenvolvimento para a Criança. Em 1965, 66, ele vai para Paris, onde ele desenvolve a sua tese de doutorado, que é defendida em 1970 na Sorbonne,
intitulada Diferenças do Funcionamento Cognitivo em Grupos Socioétnicos, Natureza, Etiologia e Modificabilidade. Tá? A partir daí, ele passa a exercer função, não unicamente, mas predominantemente, de cátedra, né? Ele passa a ser responsável por cursos em universidades em Israel, nos Estados Unidos e na Europa, sendo, enfim, fazendo parte também de diversos comitês acadêmicos e científicos que tratavam do desenvolvimento cognitivo, da educação, de autismo, de síndrome de Down e etc. Tá? Em 1989, Fursten ele cria o Centro de Enriquecimento do Potencial Cognitivo, né, que hoje é conhecido, até hoje, né, como Instituto Fursten, onde desenvolve inúmeras aplicações para sua metodologia, sempre visando integrar e melhorar a vida de crianças com necessidades especiais. Em 1999, o Fursten esteve no Brasil por conta de uma colaboração com o governo do estado da Bahia, né, do Instituto Fursten com o governo estadual da Bahia, e ele foi entrevistado pela revista Isto É. Eu vou ler aqui um trechinho da fala dele, né, quando ele foi questionado sobre qual era o estímulo que ele teve para realizar o trabalho que realizava, né? Então, abrindo aspas, né? Nem mesmo o meu psicanalista conseguiu descobrir isso. Mas até onde eu consigo lembrar, eu tinha 7 anos quando comecei a ensinar. Eu comecei a ler aos 3 anos e aprendi em 3 línguas. Iti, língua da minha mãe, hebraico, a língua do meu pai, e romeno, a língua do meu país. Quando eu tinha 8 anos, me mandaram um garoto de 15 anos que não conseguia aprender a ler, e eu consegui, na Romênia, ensiná-lo a ler em hebraico. Como? Ensinei-o a ler uma prece. E aí eu não parei mais. Quando adulto, estive num campo de concentração e depois trabalhei com crianças sobreviventes do Holocausto. Elas tiveram que aprender por que viver, e o próprio aprendizado era uma razão. Estávamos numa escola agrícola e as crianças acordavam às 4 horas da manhã para ordenhar vacas. Quando voltavam, vinham ao meu quarto para estudar filosofia. Até hoje lembramos o que aprendemos nesses momentos e, obviamente, não são mais crianças. O professor Reuven Fursten faleceu em 2014, em Jerusalém, né? Deixando sua obra sobre psicologia do desenvolvimento cognitivo um precioso legado para a educação. Então, vamos passar agora a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural. A TMCE define a inteligência como a propensão ou a tendência do organismo a ser modificado em sua própria estrutura, como resposta à necessidade de adaptar-se a novos estímulos, sejam eles de origem interna ou externa. Tá? Muitas vezes, esse termo modificabilidade pode ser quase que substituído, né? Quase um sinônimo de inteligência. Tá? Então, quando a gente falar em modificabilidade, a gente pode falar em inteligência, na verdade, uma propensão. Guilherme, Oi? deixa eu te interromper um pouquinho, porque você está com a tua tela, provavelmente só vendo isso. Tem a Tamires, está pedindo para entrar. Ah, tá. Eu vou fazer o seguinte, então deixa eu sair, né? Precisa sair? Quer dizer, não sei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. No Chrome. Deixa eu ver. Você precisa abrir a internet. Isso aí. Ali, ó. Ah, tá. Agora sim. Tem vários. Ver todos. Deixa eu ver. Tem algumas pessoas. A Tamires e a Caroline. Isso. Tudo bem? Então agora vamos voltar à apresentação, né?
Isso. Desculpa te interromper. Não, não, Eu vi aqui no chat. Sem problema. Se tiver mais gente, a gente interrompe. Ah, legal. Não tem problema, não. Deixa eu ver aqui. Só tenho que voltar lá. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Vocês estão vendo aí? Sim. Sim, né? Então, aqui eu já tinha lido essa parte, eu estou começando, só retomando, né? A gente já falou sobre a vida e obra do autor, agora falamos sobre a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural e os pressupostos, né, dessa teoria, né? Essa questão dessa modificabilidade, essa condição de modificar-se, né? Ela seria, primeiro, né, uma condição filogenética da espécie humana, algo que é inato, algo que é relacionado à evolução propriamente, né, da espécie humana, tá? Exceto em raríssimas exceções, você poderia ter um indivíduo que não fosse propenso a essa condição de modificabilidade, tá? E o segundo pressuposto é que a modificabilidade, né, ela é fortemente influenciada por fatores socioculturais. Nesse sentido, então, né, a teoria, né, essa teoria ela se baseia na flexibilidade da estrutura cognitiva e tem como os aportes conceituais de que o ser humano é dotado de uma mente plástica, aberta a mudanças, assim como dotado de um potencial e de uma propensão natural para a aprendizagem. Para a gente entender melhor, vamos ver o que significa cada termo desse, né? Primeiro, modificabilidade é diferente do que vem a ser modificação, né? Modificação é o produto resultante dos processos de desenvolvimento e maturação, enquanto que modificabilidade refere-se a uma propensão à mudança, conforme eu já havia comentado, né? Baseada no referido pressuposto característico da espécie humana. Uma alteração estrutural que se processa na compreensão da pessoa com vistas à adequação de um comportamento, à resolução de um problema, e etc. Cognitivo, né? O cognitivo diz respeito à cognição, que nessa teoria, né, relaciona-se aos processos pelos quais o indivíduo percebe, elabora e se comunica. Como estrutural, entende-se um todo formado por partes que se relacionam, uma relação dinâmica do indivíduo com o seu ambiente sociocultural. A modificação de uma parte implica, assim, a mudança do todo. Tá? O que caracteriza a modificabilidade é o fato de uma pessoa desenvolver operações mentais capazes de formar novas estruturas que anteriormente não estavam presentes. Vamos lá. Obstáculos e facilitadores da teoria de modificabilidade cultural, cognitiva estrutural. Os obstáculos, segundo essa teoria do Forsten, né, eles podem ser de natureza etiológica, né, como disfunções genéticas, né, ou disfunções adquiridas, e aí aqui ele dá exemplo de síndrome de Down, autismo, enfim, TDAH, ou então alguma lesão que a pessoa sofra, né, e ele chama isso de obstáculos à condição de modificabilidade, tá? Obstáculos, nesse caso, etiológicos. Outro tipo de obstáculo, eles falam que é obstáculos por condições reais de severidade, e ele até nomeia como uma síndrome da privação cultural, SPC. Vamos ver a definição mais formal aqui. Para Fursten, a síndrome da privação cultural é entendido como a ausência ou a insuficiência de interações sociais específicas que mobilizem o aparato cognitivo do indivíduo. O desenvolvimento cognitivo somente pode acontecer de forma natural e saudável se o indivíduo puder experimentar uma interação humana que lhe forneça os instrumentos para lidar com o mundo.
desde o início lá do trabalho dele com os órfãos de guerra, né, com as crianças que sofreram com o Holocausto, né, ele começou a formular essa teoria e como eu falei, né, ela foi se sedimentando até a conclusão da tese de doutorado do autor. Obstáculos, né? Então, agora vamos ver os facilitadores. O principal facilitador é exatamente esse segundo concepção teórica, né, do autor, né, que foi elaborada a partir das suas experiências reais com as crianças, né, que é a experiência de aprendizagem mediada. Uma experiência de aprendizagem mediada, né, é o processo pelo qual a aprendizagem acontece a partir do posicionamento do outro ser humano, que se coloca entre o sujeito e o objeto do conhecimento, selecionando, interpretando e ampliando esses mesmos objetos. A partir daí, né, tem algumas características básicas dessa experiência de aprendizagem mediada, e a primeira delas é que a ênfase ela deve ser colocada no próprio processo de mediação e não no produto final. Tá? É uma característica, e aí fica claro, eu acho que vocês provavelmente já devem estar se perguntando sobre isso, né, que é sobre a semelhança entre o pensamento de Fusting e de Vygotsky. Né? Realmente tem muitas semelhanças na medida em que ambos reforçam, né, a existência de um potencial cognitivo não manifestado e no desenvolvimento cognitivo como fortemente influenciado por relações socioculturais. A ausência de experiência de aprendizagem mediada que pode caracterizar, né, a hipótese inicial do trabalho de Fusting é que essa ausência dessas experiências justificaria o fracasso escolar, ou seja, seriam um primeiro impeditivo da condição de modificabilidade. Muito bem. Eu vou falar rapidamente também, para não me alongar demais, sobre as 12 mediações da EAM, tá? Elas são divididas em 3 mediações ditas imprescindíveis ou universais e as 9 complementares, tá? Vamos falar, essas 3 chamadas universais e imprescindíveis são características, digamos, obrigatórias para que você tenha uma experiência de aprendizagem mediada, tá? Vamos ver cada uma delas. Essas eu vou falar um pouquinho mais e as outras eu vou passar mais rapidamente. Primeiro, intencionalidade e reciprocidade, né? Por parte do mediador, e agora, sempre que eu falar mediador / professor, tá? São sinônimos, sempre que eu falar mediado / aluno também, tá? Então, por parte do mediador, a intencionalidade caracteriza-se como uma explicitação da intenção de compartilhar determinado conteúdo, determinado objeto do conhecimento. O professor pode intencionalmente mudar os estímulos a fim de que os objetos de conhecimento sejam mais compreensíveis ao aluno. A reciprocidade por parte do aluno, né, diz respeito à vontade de aprender. Ela garante uma certa cumplicidade, uma confiança por parte do aluno, que, se não está presente, deve ser conquistada por parte do professor. A segunda característica universal da EAM é o significado. Na verdade, essa é a essência da transmissão cultural e diz respeito a um valor atribuído à atividade ou objeto do conhecimento. Tá? Mediar o significado é construir, juntamente com o aprendiz, né, valores que transcendem o próprio objeto. Tá? A mediação do significado ela atua diretamente na motivação para aprender. O mediador, dessa forma, ele não deve assumir uma postura neutra, mas sim ele deve demonstrar interesse e envolvimento emocional.
Essa mediação de significado também pode envolver aspectos relacionados à ética e a valores sociais estabelecidos. A terceira mediação universal é a mediação da transcendência, né? Uma experiência de aprendizagem mediada, né? Ela não deve satisfazer unicamente a necessidade pontual em resolver um problema imediato. A mediação da transcendência deve ir além do aqui e agora e deve buscar objetivos mais duradouros. A relação de uma atividade específica com outras atividades, normalmente, né, mais complexas, né, pode estimular o aluno a seguir além dos conteúdos pontuais. Muito bem. As demais mediações, tá? Vou falar mais rapidamente sobre cada uma delas. A autorregulação, a mediação da autorregulação, ela é essencial para o desenvolvimento do comportamento autônomo do indivíduo, né? Sendo essa, né, a autonomia também um fator importante de motivação. Um comportamento autorregulado auxilia o aluno que é impulsivo a parar para refletir e a um aluno inibido a se manifestar. Diz respeito ao conceito que a gente conhece como metacognição, que é a reflexão sobre a própria prática, né, de aprendizagem. Mediação do compartilhamento, né, diz respeito à habilidade de compartilhar experiências, trabalhos em grupos, reconhecimento da necessidade de pedido de ajuda ao professor ou mesmo aos colegas. É também um aspecto importante que se deve trabalhar nesse tipo de mediação. Por outro lado, tem também a mediação da individualização. Essa mediação ela implica no reconhecimento por parte do mediado da sua individualidade. Pode ser trabalhada pelo professor quando ele oferece oportunidade de fala a todos de uma forma igualitária. O professor deve valorizar as diferenças individuais e evitar, né, a todo custo, né, posturas que possam ter um caráter discriminatório, né, ou mesmo massificador. Mediação da complexidade. Ela é uma categoria de exigência cada vez maior. Investiga o aluno, instiga, né, o aluno a buscar novos conhecimentos e relações entre esses conhecimentos. Desenvolve a curiosidade intelectual e o prazer de enfrentar desafios. Por parte do mediador, é importante apresentar desafios que sejam condizentes com o nível cognitivo do aluno, né? Nem fáceis demais e nem difíceis demais. Esse tipo de mediação, ela incrementa também a questão da curiosidade intelectual e da originalidade. A modificabilidade, né? Essa é o próprio reconhecimento, né? A consciência da possibilidade de se modificar por parte do aluno. Esse conceito, de certa forma, como eu falei anteriormente, ele pode ser sinônimo do que vem a ser inteligência. Essa inteligência, ele traduz a capacidade do indivíduo de usar suas experiências prévias em novas situações. A nona mediação é a mediação do pertencimento. Guilherme. Oi, tem gente querendo entrar? Tem uma pessoa querendo entrar. Vou te interromper justamente que você trocou de slide agora. Tudo bem. Não vamos lá. Atrapalhar muito o teu raciocínio, já atrapalhando. Eu sei que já são 15 para as 2, né? Mas não é muito horário de... Dá para... Deixa eu ver aqui. Ela já está pedindo há um tempo, professor, a gente não quis interromper, desculpa. Tudo bem, vamos permitir agora. Estão vendo aí? Sim. Sim. Mas não está no modo de apresentação ainda. Agora sim. Sim. Né? Então, eu estava falando no pertencimento, não é isso? A mediação do pertencimento, né,
Na verdade, essa noção de pertencimento, né, do indivíduo, ela faz parte da importância da sensação de se pertencer a um grupo, né? Ela varia muito de cultura para cultura, tá? Sociedades que são mais tradicionais, elas normalmente estabelecem relações mais rígidas e hierarquizadas, tá? Essa sensação de pertencimento, ela começa logo cedo no seio da família, né? Se expande para o ambiente escolar e até o ambiente social, de uma maneira geral, né? A adolescência é uma fase particularmente crítica, onde a natureza contestadora da autoridade, seja de pais e professores, pode enfraquecer essa sensação de pertencimento do jovem, que vai procurar satisfazer essa sensação em outros grupos, tá? Por parte do professor mediador, né, deve ser enfatizado as raízes sociais, o estabelecimento da cidadania, tudo isso pode ser trabalhado com essa mediação de pertencimento. A 10ª mediação, a mediação do otimismo. Essa mediação ela explora a alternativa otimista para o futuro do mediado, né? A busca por alternativas otimistas implica na elaboração de um sistema de crenças mesmo, né? Visando um mundo melhor, um futuro melhor, que envolve posturas emocionais tanto do mediador como do mediado. E, completando a 11ª mediação da competência, né? A competência, juntamente, como eu já comentei anteriormente, juntamente com autonomia e vínculo, que aqui seria traduzido como pertencimento, né? Constitui a base para a motivação do sujeito, né? Cabe ao professor fornecer tarefas capazes de realçar o sentimento de competência. Deve ser realçado no aprendizado tarefas e competências que o aluno já domina e que, a partir daí, ele vai poder dominar novas tarefas e novos conteúdos de estudo. Mediar o sentimento de competência pode corresponder a alterar a visão de um indivíduo tem de si mesmo, particularmente quando estão presentes situações de baixa autoestima e história de fracassos. Finalmente, né, a mediação de metas e objetivos, né, é uma maneira de você escapar do imediatismo do dia a dia. Seria projetar metas ou objetivos, né? Traçar um plano futuro através do estabelecimento de metas e objetivos, né? O mediador pode, por exemplo, estabelecer uma gradação para seus objetivos, como, por exemplo, concluir a leitura de um livro, como participar de uma feira de ciências no final do ano, ser aprovado no ingresso de uma boa universidade, etc. Tá? Então, dessa forma, a gente apresentou as 12 mediações do modelo. Como eu comentei no início, né, os programas de intervenção são principalmente 2, né? Um de diagnóstico e um de intervenção propriamente dita, né? Que eu vou só rapidamente comentar, porque são programas extensos, né? Que depois, se alguém quiser alguma referência, eu posso passar. Então, o primeiro deles é o programa de avaliação, né? Um método de avaliação do potencial de aprendizagem. Essa sigla é LPAD em inglês, né? É um método de avaliação de propensão do indivíduo à modificabilidade estrutural. As avaliações tradicionais, né, avaliam o nível de desenvolvimento real dos sujeitos. Não se conhece e não se avalia o potencial para a aprendizagem e nem as vias que são adotadas pelos alunos em resposta às demandas do professor. Esse método, né, esse programa, né, ele permite o acesso ao que Vygotsky diria sobre a ZDP, né, Zona de Desenvolvimento Próximo. É muito semelhante essa noção. Tá? E, bom, esse é um programa de diagnóstico, outro é um programa de intervenção propriamente dita, né, que é o programa de enriquecimento instrumental. Trata-se de um programa de intervenção cognitiva que atua nas funções cognitivas deficientes detectadas pelo LPAD. Né? O programa não atua
especificamente numa única disciplina, embora possa ser adaptado, né? Mas sim ele visa incrementar a modificabilidade do aluno através de exercícios de vocabulário, operações mentais, estimulação da motivação principalmente de natureza intrínseca, né? Processos reflexivos de análise, síntese, comparação, lógica e etc. Tá? Então, gente, já caminhando para o final, eu vou falar algumas coisas aqui, de uma maneira geral, né? As pessoas interagem a todo momento, né? Essas interações podem ou não constituir uma mediação. As mediações espontâneas / informais, né, são exercidas de forma inconsciente. Porém, nem por isso elas são menos eficazes que as mediações técnicas, segundo o modelo da experiência de aprendizagem mediada. O componente afetivo pode ser um diferencial a favor da mediação espontânea, enquanto que o rigor técnico favorece, né, a experiência de aprendizagem mediada, segundo o modelo de Foster. Existem algumas críticas, né, com relação a esses programas de intervenção, embora eles façam parte, né, em diferentes contextos, em vários contextos educativos, em várias partes do mundo, até mesmo no Brasil, como eu já havia comentado, né, a sua base teórica também ela é utilizada também no ambiente corporativo para fins de adaptação do funcionário, né? Alguns programas de treinamento empresariais utilizam essa metodologia como base conceitual, né? E com fins de gerar um indivíduo capaz de se modificar, se adaptar às demandas da corporação. Essa é uma crítica que é feita, né, a essa teoria, porém eu acho que aí é uma interpretação minha, né, particular minha, que a gente pode dizer o seguinte, né, esse programa, ele por ser utilizado nesse ambiente corporativo, significa fortemente que ele funciona, né? Acho que uma empresa que adote esse programa, ela não investe recursos, né, em algo de eficiência duvidosa. E se ele funciona para um lado, ele pode funcionar para outros lados. Na verdade, os objetivos podem ser alterados a gosto de quem está aplicando, né? Então, da mesma forma que você pode treinar um funcionário para um ambiente corporativo, você pode também esclarecer as pessoas das relações de poder, das relações de manipulação, dos interesses dominantes e etc, que a gente vivencia dia a dia. Terceira consideração, que aí é uma pergunta que eu deixo para vocês antes de encerrar, que eu gostaria de compartilhar com vocês e que vocês refletissem, né? Se você, como professor, se você identifica alunos que possam estar envolvidos com essa síndrome da privação cultural, e em que situações vocês poderiam traçar uma analogia a esse conceito elaborado por Feinstein e a realidade dos seus alunos. Gente, então, pela atenção, eu gostaria de agradecer a todos e eu vou abrir aí a palavra para quem quiser. Obrigada, professor Guilherme, pela sua apresentação. Eu aqui fiz várias anotações, realmente muito interessante. Seria bom que a gente tivesse até mais tempo, né, de conhecer mais esse autor, mas eu gostaria, então, que a turma começasse a fazer perguntas, né, pensando na realidade de vocês, como a Tamira está comentando aqui que ela não conhecia esse assunto, mas achou muito interessante. Jonas, quer fazer uma pergunta? Pode fazer, Jonas. Pode abrir seu microfone, por favor. Oi. Pela provocação que o professor fez ali no final, né, a analogia, Feinstein, ele faz os experimentos dele muito com as crianças pós-guerra, né, que passaram por essa situação de violência, que foram privadas culturalmente, né.
Então, a analogia, pegando a realidade do Rio de Janeiro, será que, por exemplo, a realidade do subúrbio, da Baixada, às vezes está em algumas favelas, onde nós temos muita exposição à violência e pouca apropriação cultural, né? Poucos espaços de museus, de arte, de cultura. Será que podemos, de repente, pensar numa analogia aí se não é assim tão direto, de repente, né, analogia, né? Mas talvez algo parecido, uma situação parecida? Bom, deixa eu falar. Essa, Parece que a Cristina também quer falar, mas deixa eu rapidamente, não sei, na verdade, a gente imagina, eu tenho uma sensação de que isso pode ter uma analogia sim, Jonas. É claro que a situação é diferente de um órfão de guerra para uma pessoa que mora, por exemplo, numa comunidade, numa periferia de uma cidade grande do Brasil, mas o próprio Fuster, num dos livros que eu tenho dele, ele fala sobre essa condição de miséria econômica mesmo, né? Miséria de posse, de que, por exemplo, os pais só se preocupam em colocar comida em casa, ou seja, eles se preocupam essencialmente nas necessidades para manter vivo, né? Para a pessoa não passar fome. Né? Nessas condições, fica essa parte do envolvimento cultural, da transmissão cultural, fica negligenciada, o que gera, sem dúvida, essa privação que o autor fala o tempo todo. Eu acho que é claro que é algo que precisaria de uma investigação maior, mas que tem, a princípio, pelo menos semelhanças que a gente pode considerar. E principalmente com esse período pandêmico, né, Guilherme? Com esse período pandêmico, eu acho que esse autor, né, você foi muito assertivo, tá, em várias situações, tá? Primeiro, que esses autores, assim, eu acho assim que tudo serve também para criticar dois lados. Ele cabe para esse período pandêmico, ele cabe para esse período de BNCC, tá? Então, quem se interessa por essas normativas, né, vocês vão ver que toda essa aprendizagem qual é o nome que se dá? É industrial, Mediada. mas tem um nome. Hã? Mediada, não? É mediada, mas é com fins para o capital, tem um nome. Empresarial, né? Aprendizagem empresarial, mas não é para gestão de empresa, mas para pessoas, né? Eles agora estão trabalhando com capital humano. Essa questão, né, de empreendedorismo, né? É isso que você está falando. Tem muito, essa noção está entrando muito forte nas escolas, né? Sem dúvida. Não, e em todas as escolas, né? Assim, então, aí ainda, claro, Cristiano Bourdieu, tranquilo que dialoga, né? Mas no contraponto, tá? No lado, né? No contraponto, porque ele vai exatamente por um viés diferente. Adorei, Guilherme, obrigada. Obrigado, Priscila. Falar, porque quando eu me empolgo... Cristiana, está com a mãozinha levantada? Sim, professor. A questão que o senhor falou do início da carreira dele com relação à inclusão e a questão dos transtornos e das questões de alguns déficits, de transtornos e de deficiências, né? Professor, assim, o que acontece? Nós, da área da licenciatura, temos poucos instrumentos de avaliação psicopedagógicos nesse aspecto. O pessoal da psicopedagogia, neuropsicopedagogia, pedagogia, psicologia, que trabalha e utiliza muito essas ferramentas. Nós, da licenciatura, temos muito pouco acesso a isso. É uma das vontades, inclusive, de fazer essas especializações que eu tenho, e me falta tempo para poder fazer, porque há um olhar muito pedagógico, né, da funcionalidade. A gente usa a anamnese para fazer avaliação e a gente
detectar possíveis potencialidades e algumas questões que têm que ser adaptadas no processo da aprendizagem do aluno, mas o profissional da inclusão que só tem licenciatura não tem esse conhecimento completo. E aí, quando eu vou para umas especializações na área de acessibilidade, inclusão e tudo mais, que eu fiz, por exemplo, que não são nem são tão superficiais, a gente não chega a ver determinadas ferramentas que foram apresentadas aqui só por esse autor, né? Porque existem outros, né? Então, eu realmente eu tenho uma grande vontade de ir para esse lado, de descambar para esse lado para psicopedagogia, fazer pedagogia, né, como uma segunda graduação, que eu sempre tive vontade, psicomotricidade, porque eles utilizam muito mais desse arcabouço teórico, né, e da questão dessas avaliações para ter um olhar maior, né, sobre o que está acontecendo. E é um ponto de vista mais médico. A psiquiatria, a neurologia também dominam muito e muito mais assim com instrumentos de localização, inclusive mapeamento mental da situação, cerebral, digamos assim. Então, existe uma parte médica, existe uma parte dessa parte neuropsicopedagógica, que traz um outro olhar, e tem a parte pedagógica, que trabalha na escola. E quando a gente trabalha na escola, a gente não utiliza nada disso, a gente utiliza isso através dos laudos que nos são emitidos ou por essa parte que é pedagógica, que eles são mais especializados na psicologia, pedagogia, neuropsicopedagogia, tanto quanto os médicos, mais a área psiquiátrica e neurológica. Então, a gente trabalha multidisciplinarmente, né? E realmente eu não conhecia, né? Tive interesse de conhecer, mas eu vou confessar, eu não tenho facilidade de olhar por esse viés médico. As coisas, eu tenho mais uma destreza maior com a questão do ponto de vista funcional, que é mais o comportamental, é mais o pedagógico, e o professor não tem realmente conhecimento desses instrumentos, mas são muito importantes. Né, são muito importantes, eu acho que a gente tem que ver, a gente tem essas limitações, né, e a gente teria que, eu acho que não só para os alunos com deficiência e da inclusão, né, mas eu acho que todos, porque a gente sabe que a gente tem várias coisas que não são laudadas dentro das nossas salas de aula. Qual o nome do menino que falou agora, que falou das escolas? O Jonas te colocou muito bem. Em muitos alunos da rede pública estadual, por exemplo, municipal, nós vemos alguns traumas, algumas questões que são muito próximas à questão pós-guerra. A gente até brinca de algumas áreas mais perigosas serem a faixa de Gaza, né? Uhum. Então, a gente tem situações de guerra, muitas vezes instauradas no ambiente deles de vida, né? Na pandemia está até mais abafado isso, mas enquanto nós estávamos no presencial, era o tempo inteiro bala perdida para cá, para lá, e todo mundo com medo de helicóptero passando com bala pipocando. Então, guerra de tráfico com PM. Isso tudo é uma situação, não é pós-guerra, é na guerra. Imagina um aluno que tem que optar para ficar em casa, para ser salvo da sua vida, ou ir para a escola para se sentir inseguro quando ele vai voltar. Ele nem pensa no que está vendo na escola, sem dizer as outras oportunidades que eles têm de se dispersar. Então, a gente tem, e eles têm vários transtornos, e o SUS não atende, e tudo mais. Então, acho que esses instrumentos são muito importantes para a gente conhecer, porque não são de domínio de um licenciando, né, de qualquer área, licenciando de qualquer espécie, nem na área normal e tudo mais, e a gente não conhece. A gente tem que tomar posse dessas informações para poder nos ajudar. Obrigada, professor. Obrigado, Cristiana. Com relação ao que você falou, né, eu não comentei na minha fala, nas críticas com relação à aplicação dessa teoria, como eu falei, na verdade, ela foi desenvolvida, né, um convênio com o Estado da Bahia,
com o Instituto Feinstein, nos anos 90 até o início dos anos 2000, né? E você tinha todo um programa de treinamento dos professores, né? E depois tanto o diagnóstico como a intervenção nos alunos, né? E uma das críticas que os professores faziam na época era que, na verdade, o programa não se presta a trabalhar domínios específicos disciplinares, né? Ele se presta a um desenvolvimento cognitivo em geral do sujeito, né? Então, e aí tinha professor de química, por exemplo, que não queria trabalhar essas coisas, queria trabalhar os conteúdos de química. Não sei se é uma visão limitada ou não, aí vai ser a interpretação de cada um, né? Mas foi uma das críticas também que eu li a respeito disso. E é o que acontece com relação à inclusão, tá, professora? Eles se recusam a trabalhar qualquer coisa de forma inclusiva e nós não estamos pedindo nada além. E eles acham que tem que ter uma especialidade e ser mais bem pagos por conta disso. Não estou dizendo que a gente não tenha que ser bem pago, isso aí com certeza a gente é mal remunerado. Porém, dar aula de forma inclusiva não é mais nada do que você fazer a sua obrigação, porque cada aluno é diferente e todos eles têm uma questão se olhados de perto. Isso aí é uma coisa que o professor tem que aceitar. Nós somos professores, somos diferentes de repetidores que às vezes aproveitam o currículo para poder dar aula e a gente sabe que existe muito, né? Isso, e teria dois trabalhos, tem artigos também, mas eu pesquisando, eu vi uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado que tratavam desse programa que foi desenvolvido na Bahia, e ambas chegam a conclusões assim, positivas, né? O resultado foi positivo, tá? Apesar de algumas críticas, como eu acabei de relatar. Tá? A hipótese que eu coloquei, né, pelo jeito você também concorda, né, Cristiano, não sei as outras pessoas, da identificação dessa síndrome da privação cultural em jovens oriundos das periferias e das favelas, das comunidades que a gente tem, nesse sentido, né, do sujeito, ele não tem acesso aos meios culturais, ele não tem uma experiência de aprendizagem imediata, por conta da situação assim que ele vive no fio da navalha, né? Ele vive numa situação próxima a uma situação de guerra, né? Então ele poderia, de uma certa forma, ser trituração paralelo com aqueles órfãos do Holocausto descritos pelo Feinstein e a situação que eles vivem atualmente. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. O Guilherme, eu gostaria de fazer uma pergunta também. Sim, não sei se alguém queira. Não tem ninguém aqui com a mão levantada. Quem sabe até o pessoal vai pensando em alguma coisa, né? Porque acredito que muitos tenham realidades em sala de aula, né? Dificilmente, gente, não tem algum aluno com algum tipo de necessidade que a gente... É a realidade, é a diversidade das salas de aula, né? Várias. Eu, assim, achei a história de Feinstein muito interessante, muito bonita, né? Que vida linda, né? Da pessoa. A realidade que ele viveu, nós vivemos em muitos países, porque há muitas crises humanitárias pelo mundo, né? Diariamente vemos aí no jornalismo, né, que nos apresenta, aqui nos países próximos, Venezuela, o próprio Marrocos, né, mandando o pessoal lá para a Espanha, Síria, México, enfim. Fora as outras, né? Em Portugal. Sim, você sabe que ele... Só um minutinho, alguém está com o áudio aberto aí, hein? Bom, o que eu queria te perguntar, né? A teoria da modificabilidade cognitiva estrutural, eu achei que ela pode ter até algum paralelo com algumas outras teorias de aprendizagem, né? Não sei se a análise que eu fiz aqui por cima poderia ter alguma aproximação com a teoria da aprendizagem significativa do Ausubel, no seguinte sentido: o Ausubel defende que a aprendizagem se dá quando o aluno tem conhecimentos prévios
E a esses conhecimentos prévios, que ele chama de subsunsores, são associados os novos conhecimentos, e ali ele forma, então, novos subsunsores. Você acha que, na teoria do Feuerstein, é algo parecido quando ele defende essa modificabilidade cognitiva? Ou é outro conceito? Não, eu acho que envolve, e tem a ver realmente, como você falou, Paulo, envolve essa questão dos conhecimentos prévios, a questão da competência, como trabalha a mediação da competência, né? Eu acho que eu comentei rapidamente, né? É importante o mediador, né, o professor, reconhecer as competências que já fazem parte da estrutura cognitiva, e a partir delas e trabalhar competências que eles vão poder adquirir, que seriam, né, o que o Ausubel fala de subsunsores, né? Essa teoria, elas conversam muito, tanto com o Vygotsky como o próprio Ausubel, Freire, enfim, conversam muito entre si, né? Ele mais sistematizou um método para diagnóstico e um método de intervenção, basicamente. É claro, tem toda a vida que ele levou, que é interessante também. Eu lembro, eu não contei para vocês, mas ele teve um neto com síndrome de Down, e ele ficou radiante quando ele ficou sabendo que o neto tinha essa especificidade, né? E pôde, enfim, interagir bastante com o neto. E eu acho também que, na teoria dele, o componente afetivo é bastante forte, né? Sim, ele fala, inclusive, né, da contestação com o modelo piagetiano, né, da importância não só do cognitivo, mas do afetivo e do social, né, como coisas que são tão brincadas, que estão interrelacionadas para o desenvolvimento do sujeito, do cidadão, da pessoa integral, né? A pessoa não pode ser só cognitiva, não pode ser só emotiva, né? Enfim, é todo um conjunto que deve caminhar de forma saudável para formar o cidadão, formar a pessoa. Então, é mais além do que do que seriam os conteúdos, né? É mais ou menos por aí mesmo. Eu achei isso incrível. Dá, assim, uma visão um pouco mais completa, né? Não, sai um pouco só do individual. Não, a gente tem a questão do social, né? Das relações que você estabelece, da relação afetiva também. E aí eu queria, desculpa, Guilherme, explorar, mas eu queria te perguntar, nessa questão, e aí também para os mestrandos aqui, os professores aqui presentes, né? Essa questão do aspecto individualizado, que você citou em algum momento, né? Que é a consciência da individualidade e da diversidade. Seria a visão, então, do professor, do mediador, com o aluno, né? Você acha que, se for desse aspecto, né, a consciência do individual e do diverso, como você vê isso em relação à sala de aula em si, como trabalhar isso na sala de aula, e como você vê isso em relação à estrutura institucional no âmbito da escola? Tá. Deixa eu te falar. As 12 mediações, né, elas são... Vocês perceberam, na verdade, hoje o professor vai trabalhar só a questão de competência. Não é bem por aí, né? Hoje eu vou trabalhar só a questão de metas. Monta uma sequência didática, um trabalho em grupo, ou seja, que vai poder trabalhar alguma dessas, pelo menos, numa determinada sequência, né? Mas... Aí, com relação à individualização que você falou, Paula, na verdade, é o reconhecimento, porque são duas coisas que, inclusive, parecem meio conflitantes. Tem a mediação do compartilhamento e a mediação da individualização, né? Na verdade, o compartilhamento é a capacidade de trabalhar em grupo, a capacidade de buscar ajuda no outro, né? Esse outro sendo os pares, ou seja, o professor.
E a individualização é a questão do sujeito se reconhecer como único, né? Se reconhecer com as suas limitações, com as suas competências, com as suas aspirações, se reconhecer como outro. É claro que a realidade de sala de aula, às vezes, não sei se proporciona o professor trabalhar tudo isso de uma maneira quase que individualizada, né? Mas eu acho que a gente também não pode esquecer dessas possibilidades, né? Às vezes os professores criticam muito que a gente na academia, né, parece que a gente traça uma situação ideal e que é impossível transpor essas situações que a gente fala para a sala de aula, mas eu acho que a gente está estudando, está investigando, em conjunto com pessoas que estão, né, presentes nessa realidade de sala de aula da educação básica, e é para isso que a gente tenta melhorar, tanto o nosso conhecimento teórico e ligar com a prática, e melhorar a prática dos professores que estão lá na frente de batalha com as crianças e os jovens do ensino básico. Não sei se ficou meio claro, se ficou claro para você, Paula. Não, eu entendi a sua colocação. Não é que a gente trate de um mundo idealizado, mas a gente tem que conversar sobre essas teorias e acreditar nelas, acreditar, testar, ver o que dá certo, o que não dá, porque se a gente ficar preso só à nossa realidade, sem uma reflexão, realmente a gente não avança, né? E não que a gente vai resolver tudo, mas eu acredito que os avanços aconteçam sim, a gente precisa conversar. Até porque o professor fica às vezes se vê muito sozinho na escola. Tem escola que... E aí que eu também queria falar, tem escola que tem uma estrutura melhor até de atendimento, né? Também a esses casos, mas eu acredito que a maioria ainda precisa caminhar muito. Eu gostaria até de saber aqui como é que é na escola de vocês, nesse sentido. Vamos falar? Olha, eu acho extremamente difícil, assim. Faz parte da nossa realidade tentar todos os dias, né? Mas é muito difícil, né, essa individualidade, porque cada um aprende de uma forma diferente, né? Um é mais visual, o outro é mais auditivo, e a gente vai tentando trazer de alguma forma que consiga ter aderência por todos, né? Mas é uma coisa muito difícil de dar todos os dias, né? Mas eu acho interessante o que a professora Paula falou, né? De ser esse profissional reflexivo, né? De poder, no final, parar e refletir, né? Será que foi eficaz? Funcionou como deveria? Como é que pode melhorar? Eu acho que essa é difícil, a gente testa todo dia, né? E no fim do dia a gente tenta analisar, refletir e ver se a gente pode ser de alguma forma mais eficaz da próxima vez, né? João, eu acho que assim, são pequenas atitudes, pequenas falas, pequenos procedimentos que vão, pouco a pouco, trabalhar cada uma desses anseios dos alunos, enfim, dessas competências, dessas mediações que eles vão poder vivenciar, né? Se você não tem a condição de montar um programa de experiência de aprendizagem mediada nesse corpo completo de teórico que eu mostrei para vocês, então trabalha pouquinhas coisas, trabalha competência, noção de competência, a motivação é importantíssima, então a noção de pertencimento, autonomia, tá? Tudo isso faz parte desse arcabouço grande, né, dessa teoria grande que eu mostrei para vocês, que pode, em doses, digamos, homeopáticas, né, via dar um resultado lá no final do ano, enfim, e melhorar para o nosso aluno, né? A ideia é que ele, além de entender os conceitos de ciências e de química, que ele se forme como um cidadão, né? A ideia é essa. Não sei, a Paula provocou aí a nossa plateia. A Caroline fez um comentário. Quer falar, Caroline? Quer falar no microfone? Pode falar. Quem é a Caroline? Cadê? A Caroline é a esposa do Tiago, não? Caroline Rodrigues. Ela não vai conseguir. Então, eu vou ler aqui, olha. A Caroline disse o seguinte:
Eu tenho a oportunidade de trabalhar em uma escola particular que conta com um mediador para cada grupo de alunos mediados. Mas, sim, isso, infelizmente, é uma realidade. Né? Quer dizer, é o que a gente comentou aqui, né? Há escolas que têm uma estrutura, então, é o reconhecimento institucional de que precisa, sim, ter assim, um quadro, né, de profissionais mais ampliado para fazer um trabalho pedagógico mais satisfatório, né? Sem dúvida. Acho que, não sei, a Raquel tinha levantado a mão? A Raquel levantou a mão. Pode falar, Raquel. Sim, boa tarde. Desculpa a ausência da câmera. Semana passada eu apareci de cabeça para baixo, hoje eu nem vou aparecer. Então, não, completando o que a gente estava falando, né, do que a gente está discutindo, assim, o que me aflige um pouco é em que sentido a gente vai fazer essa mediação. Se a gente vai fazer essa mediação para incluir ou para formatar. Porque, assim, quando você media, você tem que estar ciente das especificidades de quem é mediado, das habilidades que ele vai ter ou não, para sempre. Né? Nós somos únicos, exclusivos e temos habilidades distintas. Então, o que me incomoda um pouco quando a gente discute, é claro que não é uma opinião fechada, é que muito do que se pretende fazer nas escolas, mesmo quando há um mediador, mesmo quando há uma estrutura, é formatar o aluno para que ele se adeque à realidade do todo, né? Então, é por isso que é importante a gente manter, por exemplo, o aluno que precisa de inclusão numa outra escola, para a sociedade também aprender o que aquele indivíduo precisa, né? E a gente modificar a nossa maneira de pensar e de fazer. Então, assim, muito me entristece quando um professor, principalmente de química, né, que é a nossa área aqui, de ciências, quer ensinar o seu conteúdo a despeito de todo mundo que acontece. Né? Como é que a gente vai ensinar o conteúdo? Por exemplo, eu me interesso pelo tema de química ambiental e sustentabilidade, e como é que eu vou dizer para o aluno que ele vai ter que escolher de maneira sustentável a comida quando ele não tem tempo de escolher? Né? Então, são coisas que a gente tem que ter esse olhar como um todo, como o professor Guilherme trouxe aí, a formação do todo, do cidadão. Então, trazer essa, mais do que a humanização, né? A formação cidadã para o aluno em qualquer área. Acho que a gente tem uma área muito rica, né, que pode fazer isso, e às vezes os nossos colegas, infelizmente, se negam a fazer. Isso acontece mesmo. Como eu próprio falei, a própria crítica que alguns professores faziam lá na Bahia era com relação a isso, né? Eles não queriam perder tempo em trabalhar essas questões, essas mediações com seus alunos, não estavam interessados nisso, né? Então, enfim, aí vai um pouco da formação de cada um, dos anseios de cada um enquanto professores, né? Mas, enfim, nós estamos aqui todos tentando melhorar esse tipo de coisa, tentando trabalhar essas relações e melhorar essas relações, investigar, enfim. Acho que é para isso que a gente está aqui. Mais alguém? Já que ninguém falou, só uma fala que a Cristiana falou, né, que no olhar médico, eu acho que a gente não tem que ter mesmo, não é a nossa formação ter o olhar médico. Não foi isso que ela quis dizer, não, tá? Uhum. Só uma colocação. Mas não foi isso que eu quis dizer mesmo. Não vou trocar papel nunca. Eu entendi perfeitamente, Cris. Assim, não foi isso que eu quis dizer, mas só para reforçar. A gente não tem que ter o nosso olhar médico, o nosso olhar pedagógico é muito importante, inclusive para o médico, né? Mas conhecer para dialogar, aí sim, com essas outras ciências que você citou muito bem. Eu ia falar depois que a Cristiane falou, mas eu esqueci. Eu me lembro que na minha licenciatura eu fiz 1 ano de psicologia da educação. Não sei se os currículos ainda mantêm. Mas não era uma coisa. Tenho certeza que não era alguma coisa para o lado médico, né? Desses testes. Eu acho que era mais sobre os pensadores e teóricos, né? Teorias da aprendizagem e tal, algumas coisas, não me lembro. Até porque você fez o ERJ na mesma época que eu, e eu posso dizer que a Faculdade de Educação não tem esse viés. Mas enfim. Mas sem dúvida, eu acho importante. Não é um viés médico, né, mas é um viés digamos, de psicopedagogo, né, que às vezes a gente não tem na nossa formação inicial. Muito bem. Bom, parabéns, eu vou sair da sala, tá? Vocês têm aula agora, né? 1h30, eu acho que já são 14h25. Eu acho que se ninguém tiver mais alguma observação ou
enfim, questão, a gente pode ir encerrando. Eu vou encerrar também a gravação. Gente, eu agradeço a todos pela presença, pelas questões, e até a próxima. Muito obrigada, professor. Até